nós vamos passar para as palestras. A primeira palestra será com o professor Carlos José Marques da Costa Branco, em seguida a palestra do professor doutor Eduardo Delavanze, e no final da segunda palestra a gente vai abrir para as perguntas. Se ao longo das palestras já ocorrerem as perguntas, vocês coloquem no chat, por favor, a gente vai anotar e a gente vai passar para os dois palestrantes no final. E aí a gente pode ficar aqui com o tempo para as discussões, para as colocações de todos, ok? Bom, então eu vou falar um breve currículo do professor Costa Branco, mais conhecido como Costa Branco, né? Então, o professor Costa Branco, ele fez a graduação dele aqui na Universidade Estadual de Londrina, ele foi doutorado em São Carlos, pela Universidade da USP, a Escola de Engenharia de São Carlos, em 2006. Ele se retirou, se aposentou, né, em 2018, como docente aqui da UEL, mas ele ainda atua tanto como professor do programa de pós-graduação, atualmente ele está dividindo a disciplina comigo na pós-graduação da Engenharia Civil e também nas especializações, então ele continua atuando como professor. O professor Costa Branco também tem experiência na área de engenharia civil, com ênfase em fundações e escavações, atuando principalmente nos seguintes temas: fundações, escavações, barragens, sondagens e provas de carga, entre outros. Também o professor atua como projetista e consultor na área de geotecnia e obras de terra. Então, esse aqui é um mini currículo aí das atividades do professor Costa Branco. Vou passar a palavra a você, tá, Costa Branco? Já também agradecendo pela disposição de estar aqui hoje, de fazer esse relato que é uma história da geotecnia na cidade de Londrina, e você é bem conhecedor dessa história, e agradecer pelos anos de convivência aí na UEL. Desde quando eu entrei na UEL, o professor já era da cadeira de fundações, e dividiu comigo todo o seu conhecimento. Então, muito obrigada. E deixo a palavra com você. Fica à vontade, Costa Branco. Bem, bom dia a todos. Antes de mais nada, meus parabéns pela comissão que organizou esse evento, todos os que organizaram, cada um no seu setor, e eu vou retribuir esses agradecimentos. Na verdade, eu é que agradeço por todo esse tempo de convívio que eu tive na universidade, com todos os professores, os alunos. Como foi dito aqui, a gente aprende com os alunos de verdade, isso não é jogo de palavras, né? E para mim é muito gratificante essa experiência toda que eu tive ao longo desse tempo todo. Eu agradeço ao convite e é uma honra poder falar um pouquinho para vocês nesse evento junto com o nosso amigo Eduardo. É uma honra poder dividir o espaço com ele também, tá? Muito bem. Então, começando, deixa eu colocar aqui para apresentar. Acho que vocês devem estar começando a ver, né? Estão vendo? Sim. Ok, então vamos lá. Bom, em 2021, a gente vai completar 50 anos do reconhecimento, não, do lançamento do curso. Foi em outubro de 1971. E em 1972 entrou a primeira turma. Então, o ano que vem, a gente vai estar completando 50 anos do início oficial e prático do curso. Bom, eu vou fazer um breve relato da história da geotecnia na cidade de Londrina. Vejam, vai ter um monte de limitações nisso, a gente não consegue abranger tudo, né? Mas é realmente um breve relato. Vocês vão perceber que eu foquei um pouco mais, talvez, em termos de slide, no tempo mais antigo do que no mais recente. No mais recente, a gente tem informações mais próximas, elas têm até na internet, então eu foquei um pouquinho na parte antiga mesmo, de propósito, tá? Bem, Londrina nasceu nesse ambiente, uma mata bastante exuberante, e essa é uma das árvores, é uma figueira da época, tá?
Aliás, essa foto é bastante famosa aí nas redes. Bem, Londrina está ligado à colonização que foi feita pela Companhia de Terras Norte do Paraná. Essa companhia dos ingleses, ela começou, na verdade, como Paraná Plantations ou Brasil Plantations, alguma coisa assim, acabou não dando certo, e depois eles fizeram uma nova companhia, que é essa Companhia de Terras do Norte do Paraná, para desenvolver essa região. Isso começou uma compra de uma área grande, e essa área, então, foi sendo loteada para fazer as cidades, os municípios que vieram a seguir. Então, em 1929, surgiu como o primeiro posto avançado desse projeto inglês. Em 21 de agosto, chega a primeira expedição da companhia no patrimônio no local denominado Patrimônio Três Bocas, que todo mundo conhece. É até próximo aí da universidade. Onde o engenheiro Alexandre Rasgolaev fincou o primeiro marco nas terras onde surgiria Londrina. Um lembrete, o Alexandre Rasgolaev era um engenheiro de origem russa. Ele já é falecido há muito tempo, só tinha esposa, que também já faleceu, não tem herdeiros, enfim. Morreu a geração dele, né? A descendência dele. Mas é uma pessoa que fez muito por Londrina. Ele fez todo o levantamento inicial, fez o projeto inicial da cidade de Londrina, e ele, inclusive, brigou com os ingleses na época para manter as ruas na largura que ele deixou. Os ingleses queriam fazer as ruas mais estreitas. Então, a gente tem que agradecer a ele. E eu acho que, mais do que agradecer, a gente deveria fazer uma homenagem. Eu acho que isso falta para Londrina. Se vocês forem em Maringá, por exemplo, vocês vão encontrar uma avenida com o nome dele. Ele também esteve por lá. Mas Londrina, em princípio, no meu entendimento, tem essa dívida com ele ainda. Bom, a criação do município ocorreu 5 anos mais tarde, através de um decreto, então, em 3 de dezembro de 1934. Uma semana depois, em 10 de dezembro, o município foi instalado. E essa era a visão que se tinha da época, com a mata toda lá atrás, casas de madeira, ruas de terra, enfim. Era o início do município agora. As propagandas da época, né, da Companhia de Terras do Norte do Paraná, a imagem aqui, terras roxas de alta qualidade, vendas a prestações em pequenos e grandes lotes, estrada de ferro. A outra, pense no bem seu e dos seus, Norte do Paraná. Aqui fala, aqui não vai faltar alimento e tudo mais. Eram propagandas para incentivar as pessoas a virem aqui. E, de fato, essa região é uma região muito rica em termos de solo e em termos de vegetação e tudo, né? Muito bem. Ela foi planejada com esse objetivo, então, de colonizar o norte. Ela foi planejada como um polo para essa colonização, para todas as outras cidades. E ela tinha uma previsão de 30 mil habitantes. Uma curiosidade aqui é que Cambé e Rolândia, além de Tamarana, eu não quis incluir aqui Arapongas ou Apucarana, acho que Arapongas, mas pelo menos Cambé e Rolândia, além de Tamarana, faziam parte do município também. Bom, essa foto já aos 15 anos de idade, então 1949, aqui a gente vê o projeto do Alexandre Rasgolaev, que é uma malha quadrangular, né? Aqui está a parte principal, mas ainda tem ruas para cá, e daqui para cá já começa tendo cultura, e aqui a mesma coisa, ó, tem um pouquinho para cima e para baixo, mas aqui ó, a gente já tem outras plantações, café e tudo mais. Esta rua, essa avenida, essa estrada, na verdade, é que vem de São Paulo, e essa é que vai para Cambé e as outras cidades, que era para continuar desbravando a cidade. Aqui a gente tem a estação ferroviária, e na parte central, como toda igreja, como toda cidade católica, né, predominantemente católica, tem a catedral no seu ponto mais alto, é a Acrópole. Essa é uma imagem agora em 1955, portanto, 6 anos depois. Estava terminando essa parte aqui da construção da catedral, e a gente vê o bosque lá na frente, para quem conhece hoje o bosque, completamente diferente do que tinha na época, né? Antes era uma praça, hoje virou quase uma mata, né? Interessante é essa praça aqui, ó. Se não me engano, Marechal Deodoro, acho que é conhecido como Praça da Bandeira, porque muitas vezes se hasteia a bandeira aqui. Mas ela tem um formato que é um formato de um grão de café, que é dividido ao meio. Isso não foi por acaso. Nem isto aqui, ó.
É uma coisa que passa despercebido, mas faz parte da história da cidade. Isso foi planejado, não foi ao acaso, né? Muito bem, aos 40 anos, então já em 1974, eu já estava no segundo ano da faculdade, né? A gente já tinha a cidade, ela à vista do mesmo local, só que agora a gente vê que aquilo que estava quase que dentro desse quadrilátero aqui, agora já se expandiu, tem casas para todos os lados aqui já um volume de edifícios, né? Então, a cidade está modificando realmente. Hoje ela tem 86 anos e 580 mil habitantes. 550 mil a mais do que tinha sido planejado. Para quem conhece, aqui é o Lago Igapó. Essa vista que vocês estão vendo é a vista da Gleba Palhano, que é só uma parte das edificações. Que eu achei que ela era bonita, né, que mostra três coisas, né? O lago, que é bonito, a Gleba Palhano, que é uma região nova de construções, uma parte mais antiga aqui de residências ainda, né? E aqui, para trás da gente, vai ter o centro, que também tem uma quantidade bastante grande de edifícios. Muito bem. Então, eu vou procurar fazer um breve relato desses 86 anos. Antes de mais nada, eu vou pedir desculpas por qualquer imprecisão, falha, esquecimento ou injustiça que possa ter cometido. Com certeza, eu cometi algumas. Data, seja lá como for. Muito bem, para a gente fazer esse breve relato, eu vou partir aqui de uma linha do tempo, começando com a fundação da cidade, com a instalação do município, em 1934, e avançando décadas até 2021, um pouquinho mais do que 2020 ali. Muito bem, então vamos começar com uma coisa que para mim é bastante interessante. Estamos aqui em 1948 e o arquiteto Vila Nova Artigas, essa imagem já não era da época, na época ele era bem mais novinho, né? Isso aqui ele está na FAO, que é de onde ele veio, né? Ele projetou um complexo arquitetônico no centro da cidade, que é composto pelo Cine Ouro Verde, pelo restaurante e confeitaria Calone e pelo edifício Autolon. Todas essas obras tinham características bastante diferentes para a época. O Cine Ouro Verde, por exemplo, tinha um vão livre bastante grande, não tem nenhum tipo de pilar, só nas laterais. Tem um balcão enorme lá em balanço. É uma obra bastante arrojada do ponto de vista da engenharia. E claro que nas fundações também tem seus reflexos. Confeitaria Calone foi um restaurante confeitaria, um lugar muito chique na época, né? E o edifício Autolon, que também é uma obra bem diferente, Automóveis Londrina. Então, toda a parte de baixo é toda envidraçada, e aí são, acho que, 6 pavimentos, né? Isso que vocês estão vendo aqui são brises reguláveis, né? Com a manivelinha lá você regula a posição. Então, isso para 1948, quando foi o projeto, né? Era uma coisa bastante interessante, bastante nova. Por conta disso tudo, o arquiteto Vila Nova Artigas exigiu que o IPT fosse contratado para pesquisar o solo. E no que eu encontrei até hoje é a primeira pesquisa mais robusta e científica de fato dessa área. Isso está consubstanciado nesse estudo aqui, 1948, e foram executados nesse trabalho 8 furos de soldagem de simples reconhecimento com RP, não é com SPT, é RP. O que é isso? Resistência à penetração. Era o nome que se dava para esse ensaio, feito com um amostrador IPT, não um amostrador Raymond, e de 46 milímetros, não 50,8, martelo de 60 quilos em vez de 65, e a altura de queda era igual. Então, era uma sondagem um pouquinho diferente. Como teve a morgeotécnica, também teve esse, que é do IPT. Esses 8 furos têm essas várias profundidades. O mais raso, 14 e 12, e o mais profundo, 28 e 40. Não é tão fácil fazer isso. NA não foi encontrado em nenhum dos furos. Até 28 metros e 40 não tem NA. Não tinha. Além disso, foram feitos 3 poços para inspeção e coleta de amostras. Depois, ensaios de caracterização com o material que veio dessas amostras aqui, basicamente granulometria e limites. E depois, ensaios de compressão simples, permeabilidade e adensamento, em cima de amostras indeformadas. Essas amostras todas foram coletadas nos postos que serviram, além de inspeção e coleta de amostras, também para execução de PCEs, ou provas de carga estáticas.
Então, a prova de carga número 1 foi a 2 metros de profundidade, a outra foi a 4,80, praticamente 5, e a outra a 8. Além disso, ainda teve uma com estaca, feita de madeira, com 18 metros de comprimento. Bem, por que isso aqui, né? Para a gente poder ter uma ideia de o que seria uma fundação mais rasa, uma fundação um pouco mais profunda, mas todas diretas, e depois uma indireta por estacas. Isso foi feito em 1948. A locação é essa aqui, quem conhece Minas Gerais, aqui é Rua Maranhão, o Ouro Verde está aqui, a Confeitaria Calone está aqui, e aqui o edifício Autolon. Aí vocês podem ver a locação desses vários furos, né? Começa aqui com S1, S2, S3, acho que é meio cruzado assim, depois volta. E também tem aqui os PC1, PC2 e 3 e PC4. Tá? Todos esses lugares foram postos ou pontos para fazer as provas de carga. O perfil encontrado, passando pela sondagem 8 a 1, depois o outro pela 8, 1 e 4, e a outra 4 e 3, são esses que vocês estão vendo aqui. Tem uma curiosidade aqui, que essa parte aqui de baixo, a partir de uma certa profundidade, eles convencionaram chamar isso aqui de alteração de rocha, do basalto, entre aspas, né, entre parênteses. Mas é uma alteração de rocha. Isso é solo ainda, né? Vocês vão ver que na sequência, isso aqui é solo residual, tá? Isso não é impenetrável. Impenetrável foi, acho que, se não me engano, em 2 pontos, ou pelo menos um, aquele de 28, com certeza, tá? Mas acho que teve um segundo que foi impenetrável também. Então, o que a gente tem aqui é aquela argila, muito siltosa, arenosa, enfim, aquilo que a gente já conhece de uma certa forma. Isso aqui é a distribuição granulométrica das amostras de 1 metro dos poços do PC1, PC2 e PC3. Esse formato, para quem está acostumado com a geotecnia, vê que ele é bem razoável, bem parecido com o nosso, né? Compressão simples, tem aqui a amostra 2 da prova de carga 3, a amostra 1 da prova de carga 3, com essas tensões de ruptura aqui, ó, tá? Colocando pressão axial em quilograma-força e deformação longitudinal específica. As amostras de adensamento, as amostras indeformadas foram levadas também para adensamento. E aí, obtivemos esse valor aqui para o PC1, olha, o índice de compressão, se não me engano, 0,56, não sei se a gente consegue ler totalmente, e também os gráficos de tempo e recalque, que é para calcular o tempo de recalque na hora que chegar num determinado carregamento, né? Isso é importante. A amostra 2 da prova de carga 2 tem essa configuração aqui. Vocês podem ver que a inclinação dessa parte reta aqui é bem grande, né? Isso significa um CC que vai levar a recalques relativamente grandes. Aqui, a amostra 3, esse aqui nós já estamos em 8 metros. Aí já começa a ficar diferente, ó. Podem ver que o solo já não tem mais aquela deformação inicial, né? Isso aqui são as provas de carga. Então, prova de carga PC1, feita a 2 metros de profundidade. Aqui, essa escala está em centímetros, tá? Então, se vocês prestarem atenção aqui, com 2 centímetros, 2,5, se a gente fosse pensar aqui no Terzag, né? Eu teria alguma coisa menor do que 1 quilo por centímetro quadrado, tá? Seria prudente ficar aqui mais próximo. Vocês vão ver na sequência. Como é que as provas de carga eram feitas? Com cargueira, tá? Cargueira era um tablado aqui e tijolos, tá? Tijolo maciço na época, evidente, né? E abria-se uma cava, nesse caso aqui de, acho que 1,40 m, mais 50 centímetros, mais 10 centímetros. Então, estava aí a 2 metros o ponto de ensaio. Aqui uma estrutura de apoio lá no bloco, oh, meu Deus, na placa metálica, e aqui o macaco para carregar. E aqui as vigas de referência. A prova de carga 2, a mesma coisa, né? Só que agora 4,80. Então, isso aqui aprofundou bem mais, aqui já está com 4 metros, desce mais um pouco, e aí a gente chega nessa profundidade aqui. Prova de carga 3, 8 metros. Podem ver que o comportamento disso aqui já é bem diferente dos outros, né? Nós estamos aqui com 2 centímetros, ó,
alguma coisa aí da ordem de 2,1, 2,2 quilos por centímetro quadrado, 22 kPa. Aqui a gente teria talvez 50, 60 kPa, desculpe, aqui 220 kPa, tá? E aqui já bem diferente, se a gente for procurar, que agora estou sem escala, né? Mas é bem diferente, a tensão aqui é bem maior, tá? Até porque isso aqui, ó, 4, 5, essa escala é menor. Isso aqui tive que colocar desse jeito para poder caber no desenho, né? Porque ela não tem nem altura nem largura para poder fazer diferente. Mas é 8 metros de profundidade. E finalmente foi feita uma prova de carga com essa estaca de 18 metros e que, como a carga teria que ser maior do que uma simples placa, então foi usado o mesmo estrado, mas aqui foram colocadas pedras de mão, 70 metros cúbicos de pedra de mão. O Eduardo deve estar arrepiando os cabelos aí, né? Porque eu já fico meio complicado, o cabelo arrepiado que sobrou, né? Dessa parte de cargueira com tijolo, com pedra de mão, então é pior ainda. Qualquer desequilíbrio, isso aqui pode desmoronar e dar um acidente feio, né? Mas, enfim, foi feito com todo cuidado, né? E era a possibilidade que tinha na época. O resumo desses resultados. O solo é argiloso, poroso, muito compressivo, tem todos esses dados aqui. Eu vou grifar alguns que me chamaram a atenção. Um solo argiloso poroso, bastante compressível. Argila com comportamento dependente da umidade, potencialmente colapsível. Olha que coisa interessante. Isso é 1948. Eu fui aprender o que era solo tropical, solo colapsível em 1982, bem depois, né? O último extrato foi identificado como alteração de rocha, aquilo que eu disse para vocês, né? É um solo residual, porque ele tem todas as características genéticas da rocha, né? A aparência, pelo menos, né? Houve perda d'água na sondagem, por causa desse extrato de alteração, provavelmente por fissuras, né? E as fundações diretas, até 2 metros de profundidade, sapatas, solo de alta compressibilidade. É isso que chegou ao resultado. Daria para fazer sapata nesse solo, mas com alta compressibilidade. Vocês vão ver na sequência os valores, né? Em torno de 5 metros de profundidade, também sapatas, solo menos compressível. A partir de 8 metros, a solução por tubulão já seria adequada, porque é um solo para cargas maiores. As fundações por estacas, em princípio, poderiam ser feitas por concreto moldado em loco? Sim. Poderia ser pré-moldado? Poderia. Por que não pré-moldado? Imagine vocês trazerem estacas pré-moldadas, ninguém fabricava aqui. Ou ia trazer de Curitiba, ou ia trazer de São Paulo, tendo que atravessar alguns rios que na época não tinha nem ponte, tinha que ser por balsa, né? Então, o que eles fizeram? Usaram madeira com 18 metros e fizeram aquela prova de carga de compressão. Depois disso foi feita uma de tração, só que o ensaio foi interrompido porque houve deficiência na reação. Ela não conseguiu chegar na reação toda, né? Mas até aquele valor que seria quase que um pouco mais de 1/3 do carregamento de compressão, quando acabou a reação, não tinha tido nenhuma deformação. Então, estava funcionando muito, muito bem. Aqui estão os resultados das provas de carga. Então, PC1, profundidade 2 metros, o diâmetro daquela placa de 80 centímetros, 50 kPa. E assim por diante, ó, 170 kPa e 500 kPa, que seria a solução por tubulão. A estaca, aqui está com um comprimento médio de 27 por 27, porque na verdade ela tem 32 por 32, e ela vai afilando e termina com 22 por 22. E é um pedaço de um tronco de peroba, né, que era o que a gente tinha aí bem resistente, e isso foi cortado para ficar com esse formato aí, e ela aguentou 35 toneladas ou 350 kN. Ok? Aí é carga admissível, não tensão admissível. Muito bem. Próxima etapa. 1949. O professor Milton Vargas trabalhava no IUPT, aliás, foi ele quem assinou aquele relatório que vocês acabaram de ver também. O professor Milton Vargas, que é esse aqui, me deu aula em 1982, ele fez uma pesquisa sobre argilas brasileiras com o intuito de comparar o que a gente tinha na mecânica dos solos clássica com as argilas residuais nossas. Porque toda a mecânica dos solos começou no hemisfério norte, que eles têm solos sedimentares, solos que não são
lateríticos não são colapsíveis em grande parte, né? Claro que existem as exceções, lá na Rússia, enfim, em alguns lugares. Mas grande parte do ensinamento veio de uma mecânica dos solos clássica. No caso de argilas residuais, isso é bem diferente. O próprio Terzaghi, quando esteve no Brasil, a convite do IPT, em 1950 e qualquer coisa, ele trouxe um amostrador, um desenho do amostrador Raymond, que ele e o Peck fizeram, né? Fizeram o desenho, o trabalho todo, foi publicado um trabalho, mas fizeram um desenho que era original, era o primeiro desenho do SPT, e isso foi doado para a BMS, com o recado de que a gente tinha que se preocupar de fato com os nossos solos, porque eram solos bem diferentes, e que a engenharia geotécnica brasileira tinha um caminho difícil para trilhar, e, enfim, mas tinha gente competente para isso. A partir dessa pesquisa toda, ele criou uma tese, né? Redigiu uma tese para concorrer à cadeira de Mecânica dos Solos e Fundações da Escola Politécnica da USP, que é esse volume que vocês têm aqui, ó, 1951. Tá? As pesquisas começaram em 49, mas ele publicou isso em 51, depois publicou em vários outros congressos. E aqui eu vou chamar a atenção para aquelas coisas que estão mais afeitas a gente, ó, vários materiais, né? Arenito, Viracopos, Campinas, e agora diabase, Londrina. Então, essa é a curva granulométrica de Londrina, e a gente vê que ela bate com aquilo que a gente vê hoje em dia. Depois tem outros aqui, ó, gneiss, xisto e assim por diante. Tá? Muito bem. Outro detalhe, em 1949, ele estava fazendo análise química do solo. Tá? Então, Londrina está aqui de novo. Ó. Tem lá o arenito glacial de Viracopos, o segundo é o solo B, que tem esses parâmetros aqui, ó. Análise química racional, análise em óxidos, né? E com essa relação se consegue chegar na capacidade de permuta iônica, ou capacidade de troca catiônica, que era a palavra que eu tinha aprendido na época. Na época eu digo 1982, tá? Outra coisa interessante, microscopia eletrônica, 1949, gente. E aqui está Londrina, aqui de novo. Tá? Hoje a gente tem uma tese da professora Neuci de Maringá, que analisou o solo de Maringá, que tem muita semelhança com o nosso. Talvez seja interessante comparar essas imagens do que ela tem agora com aquilo que foi obtido lá na época. É uma técnica que é um pouco complicada, não é em qualquer lugar que se faz isso. Além disso, ele percebeu que existia um comportamento mecânico que era a função da umidade. Então, esse aqui é o texto, né, e dele eu destaco algumas partes. Aqui tem esse texto todo, eu estou grifando alguma coisa. Age uma força capilar sobre esse corpo de prova, PC, iguais em todas as direções, etc. E daí, a resistência à compressão simples é a medida da pressão capilar da amostra, desde que conhecido seu ângulo de atrito interno. E aqui, portanto, podemos compreender que a formação de meniscos superficiais nas amostras sem que essa deixe de estar saturada. O que pode anular esses meniscos é a submersão da amostra em água. Isso era uma novidade para a época, né? Essas argilas saturadas, existe aqui também um outro gráfico que aparece, o teor de umidade aqui contra as pressões, né, em ensaio de compressão simples. E aí, o que a gente tem? O basalto de Londrina aqui, que é essa marquinha aqui, e ele aparece aqui. Interessante que todos eles têm um certo alinhamento com uma curva que na verdade é uma reta, que são gráficos semilogarítmicos, né, que mostra ligação com o LL. Tá? Interessante isso, com relação às pressões, né? O LL em relação às pressões. Tá? Bom, terrenos de alteração de diabase. Esse é o item 6 do capítulo dele, que está aqui na página 128, e tem essa descrição do solo. E aqui fica a pergunta, né? Relatório 1353. É esse? Eu acredito que sim. Mas aquele relatório que eu coloquei para vocês, ele tem o número do relatório apagado, né? Bloqueado, inclusive o nome do interessado e tudo mais. Mas, enfim, tem tudo para dizer que seria disso aqui também. Especialmente por conta dessas coisas aqui. Ó. Se a gente olhar ensaio de cisalhamento direto, lento,
o que tem aqui? As curvas em termos de tensão, de cisalhamento e deformação longitudinal. E aqui a parte de compressão e expansão, né? Variação da altura. E aqui o diagrama de Coulomb, né? Mohr-Coulomb, para poder tirar os parâmetros de resistência ao cisalhamento. Muito bem, agora em 72, veja que a gente deu um pulo, né? Deve ter de 49, 51 até lá outras coisas, mas a gente não conseguiu, eu não consegui identificar nada assim escrito, alguma coisa mais, mas deve ter. Por isso que eu peço perdão aí pelas falhas, né? Mas por que eu coloquei isso? Porque em 1972 começa o curso de Engenharia Civil, qual nós estamos comemorando aí os 50 anos, né? O primeiro professor da área de geotecnia foi o professor Saburo Morimoto. Ele nasceu em Nara, no Japão. Ele deixou a CESP para assumir um cargo na UEL em 1975. Essa foto aqui eu consegui com o Shinji Kadobayashi, que formou comigo. É uma foto de junho de 1977. Eu não sei exatamente aonde é isso, ele não soube me precisar aonde é isso aqui. É uma obra qualquer que eles fizeram uma inspeção e está aqui o professor Saburo, do jeitinho que a gente conheceu. Assim, gordinho, bem forte, ultra disposto, muito dinâmico, com o capacete verde dele. Era quase sempre a gente via ele assim. Aqui nós temos algumas pessoas aqui que eu não vou saber dizer com certeza, mas esse aqui é o Stort, é provável que esse aqui seja o Valdir Zerbinati, e por aí vai, tá? Aqui era um que formou com a minha turma, ele já faleceu. Enfim, tem várias pessoas aqui. Esse aqui talvez seja o Pletz, não sei dizer. O início das pesquisas geotécnicas por engenheiros instalados na cidade começou com o Saburo. Vamos lembrar que ele deixou a CESP com um salário que era bastante bom para a época, para receber na UEL mais ou menos 1/3. Então, ele não estava atrás de dinheiro, ele estava atrás de alguma coisa que pudesse propagar o conhecimento. Ele sempre foi um cara muito curioso e muito predestinado, assim, e com muita vontade, muita gana de fazer as coisas. Tem uma série de histórias que caberia até um outro momento para falar sobre isso. Eu o conheci relativamente bem, eu sou padrinho do filho dele, para vocês verem como ele gostava de mecânica dos solos e como ele gostava de alguns personagens dos quais ele encontrou pessoalmente, né? O filho dele chama-se Arthur, com TH, Arthur Casagrande Morimoto. É uma homenagem ao Arthur Casagrande. Ele encontrou o Casagrande tanto aqui em Capivara, onde ele trabalhou, como ele foi para os Estados Unidos e encontrou ele lá. Era uma pessoa assim, muito curiosa e sem parar, agitado até, sabe? Ele estava sempre atrás de informação, foi fazer um estágio na Kiowa, no Japão, naquela época. Enfim, estava sempre... Tem relatos dele, carta que eu tenho, para o professor Cid, discutindo um determinado assunto de barragem, que o engenheiro residente disse que o que ele tinha falado era uma bobagem. Ele ficou louco da vida, ele não podia brigar com o engenheiro residente. Ele escreveu um material e mandou para o professor Cid. O professor Cid tem a resposta dele, dando razão para o Saburo. Então, ele era uma pessoa assim peculiar. Ele era também conhecido assim, como meio briguento e tal, mas eu nunca vi ele cometer uma injustiça. Ele era uma pessoa muito, muito generosa, comigo, inclusive. O primeiro projeto do CNPq, da Engenharia Civil, foi ele. Consolidação e Resistência dos Solos de Londrina, chamado Coresol. E com isso ele adquiriu todos os equipamentos que estão lá no Laboratório de Geotecnia. Claro que depois vieram mais alguns, mas os principais, a grande maioria, estão lá. São os ensaios de caracterização, compactação e controle, permeabilidade, adensamento, compressão triaxial. Naquela época só tinha no Paraná, se não me engano, tinha a Federal do Paraná, o Eduardo pode me corrigir depois, e Itaipu. Não tinha mais ninguém que tinha um equipamento triaxial. E uma sonda SPT. Tá? Então, ele fez realmente coisas bastante interessantes, né? Criou praticamente toda a geotecnia aqui na UEL. A produção básica dele está aqui, não vou ficar lendo cada uma delas, né? Mas tem uma série de
de materiais que vocês podem ver, que usina Capivara, fotogravimetria também lá em Capivara, e algumas coisas, como intervenção professor Fernando Barata, e intervenção professor Mauro Werneck, em coisas que eles tinham escrito em congresso que ele fazia intervenção. Relatório de estágio, projeto Mamona Diesel, ele foi um dos precursores disso, que se fala, voltou a se falar disso, a questão de uns 5 anos ou mais, um pouquinho, mas ele naquela época já tinha feito isso. O irmão dele era o Antônio Morimoto, que era deputado federal, e com isso ele conseguiu, na época, uma audiência com o vice-presidente do Brasil, que era... Oh, meu Deus, eu já lembro o nome dele. E ele apresentou o projeto de Mamona Diesel para ele. Também tem um pedido de patente, que eu ajudei um pouquinho nisso aí, né? E ele aposentou-se, infelizmente, em 1979, em decorrência de um AVC. Ele ficou muito pouco tempo, né? Ficou 5, quase 6 anos na UEL e teve um AVC muito violento e acabou tendo que se aposentar. Ganhou o título de professor emérito da universidade em 1986. Existem poucos professores eméritos, ele é um desses. E, infelizmente, faleceu em 1996, aos 71 anos. Tá? Ele teve uma série de problemas, né? Ele teve o AVC, depois ele teve um câncer, enfim, ele lutou com muita garra. Eu nunca vi uma pessoa lutar com tanta garra como ele. E desde 1996 ele empresta o nome ao Centro Acadêmico de Engenharia Civil. Agora, na sequência, depois deles, vieram aqui o professor Elias Plácido Vieira César, professor de 72 a 95. Essa foto é uma foto possivelmente com a esposa dele, né? Se eu não estiver enganado, dona Zenite, e ele aqui num churrasco nosso da época. Então, isso aqui, churrascão aqui. Isso é 1975, 76, mais ou menos. E ele um pouco mais recente. Esse aqui eu tirei do site da empresa dele, da Politécnica. Depois veio o professor Augusto Balalai, que veio de São Paulo, e ele tinha experiência nos solos de Cubatão, e foi professor de 1981 aproximadamente a 92. 92 eu sei que foi quando ele faleceu, né? Mas a entrada eu não sei exatamente. Esse foi o único que eu não consegui uma foto, infelizmente. Eu tentei com os filhos e tudo mais, mas infelizmente não consegui. E desde 1993 empresta o nome ao Laboratório de Geotecnia da UEL. Aliás, quem sugeriu que essa homenagem fosse feita ao Laboratório de Geotecnia foi o professor Elias, numa reunião do departamento. Depois, agora, indo para 1980, né, temos... Eu próprio, né, que sou dos mais velhos aí, fui veterano do Aron, ele já me esculachou aí, né, já me deixou com saia justa, né? Enfim, 1981 a 2018, quando eu me aposentei, professora Miriam Gonçalves Miguel, de 97 a 2005, hoje ela está em Campinas, e a professora Raquel, que está aí desde 98 e continua aí firme e forte, comandando aí a área da geotecnia. Depois ainda tivemos a Amanda Regina Fogliato Cristone, que foi professora de 2019 a 2021. Aqui eu não tenho com certeza dessas datas. O Gabriel e a Flávia. Tá? Basicamente, eles ocuparam a vaga que eu deixei e mais uma vaga, se não me engano, do professor Maristan. Tá? Só que eles estavam em contratos provisórios, né? Temporários, e eles já deixaram, enfim. Bom, principais técnicas em obras geotécnicas em Londrina. Agora eu fiz um timeline aqui de 34 a 70, tá? E é só um resumo bem rápido, são 3 ou 4 slides mostrando esse resumo. Até nem tem fotos, né? Mas é só para a gente situar dentro do tempo aí como é que as coisas aconteceram, né? Então, nesse período, as fundações eram basicamente diretas rasas, no começo, fundação corrida, os tais dos alicerces, né? Pedra sobre pedra, às vezes sem argamassa, inclusive, sapatas e bloco de fundação. Também fundações diretas profundas, né? Quanto mais próximo daqui, mais se usou esse tipo de fundação, até porque os edifícios estavam começando a ficar mais altos, né? Então, eram tubulões. E fundações destacam dos seguintes tipos: escavado a céu aberto, com trado manual ou mecânico, mais
próximo aqui de 70, no início era só manual. Estacas Strauss, bastante utilizadas no começo, né? Estacas Frank, nesse período aqui, se eu não estiver enganado, uma única obra, que é o Edifício Tóquio. E depois as estacas pré-moldadas e perfis metálicos. Se não me engano, quem fazia isto eram duas empresas, a Estacol, do Cantídio, e antes dele a Solidex, do... esqueço o nome, alguma coisa Bergamini, se não me engano. Enfim, essas empresas já não existem, né? E uma outra coisa interessante ainda nessa década, nesse período aí, na verdade, um pouquinho depois de 1970, estudo de bermas de equilíbrio lá para o estado do café, que foi feito com o professor Saburo, e o Shinde fez a revisão dos memoriais e acompanhou isso aqui. Então, a primeira vez que tem registrado em algum lugar uma berma de equilíbrio para equilibrar uma deformação que estava tendo lá nas arquibancadas. De 1970 a 1990, a gente tem as fundações diretas por rasas, por radier, as profundas por tubulões, a mesma coisa, agora escavadas a céu aberto, basicamente com trado mecânico, não mais manual, muito pouco, né? Strauss. Frank tem duas obras, uma na rua Paranaguá e a outra no Lago Igapó, se não me engano, no Lago Igapó com certeza, e a outra, informação de um colega, de que tem uma na rua Paranaguá, ele trabalhou nessa empresa na época, 1970 e qualquer coisa. A outra aqui foi 1900 e... talvez até um pouquinho depois de 90, viu? 92, 93. Perfis pré-moldados e perfis metálicos também. Indo agora para 1990, né? Perdão, de 1990 para 2021, que a gente tem as mesmas fundações, né, sapatas e radiers ainda, sapatos em materiais bem resistentes, quando começou a se escavar mais subsolos, começava a chegar em materiais mais resistentes, e a fundação por sapato era possível. E em algumas situações radiers também. Tubulões, cada vez menos, eles estão acabando, hoje em dia eles praticamente não existem mais na cidade, e fundações por estacas dos seguintes tipos: hélice contínua monitorado em 1996, estacão em 98, célula hidrodinâmica expansiva, expancel, no caso é reforço fundação, isto foi em 2004, 2005, estaca raiz em 2005, barrete em 2002, se não me engano. Então, são técnicas que já existiam lá fora e que elas foram sendo implementadas aqui. Algumas delas hoje são até relativamente comuns, né? Hélice contínua, estacão, raiz e barrete, hoje em dia se usa bastante, né? Indo então para 2021, a gente tem... Opa, faltou aqui, ó, fora de ordem, né? Também estacão com ponta e raiz, isso, se não me engano, é 2011, alguma coisa assim. Então, é uma situação em que o estacão sozinho não tinha capacidade de carga, ele precisava mais ponta, não tinha outra solução de nenhum outro ajuste, nem com barrete, nem com nada. Era um edifício com momentos bastante grandes, então, para não usar raiz de cima e embaixo, que teria problema com a inércia dessas raízes, foi usado estacão, e no material que era composto de matacões, foi atravessado com raiz e fixado no topo da rocha com raiz. Monitoramento de obras geotécnicas, uma coisa que já foi feito lá no passado também, mas bem pouco. Começou a se fazer mais de 90 para cá. Então, provas de carga estáticas, o professor Elias, a Politécnica, é um dos que mais faz esse tipo de coisa, ou talvez aqui em Londrina, talvez seja só eles, eu não vou ter certeza. Monitoramento de recalques de precisão, utilizando aí levantamento geodésico de primeira ordem, provas de carga dinâmicas, usando martelos e usando PDA. Primeira vez, nem foi em Londrina, foi em Rolândia, em 98, e atualmente a gente tem essa técnica disponível aqui, está sendo feita em diversas obras com o pessoal da Basestac. O Fabrício aqui está comandando esses ensaios. E também inclinometria, que começou a ser feita. Isso, inclusive, volto aqui a agradecer ao Eduardo. Isso aqui surgiu no trabalho da PR-445. PR-445,
a duplicação dela dentro de Londrina, teve uma série de problemas de fundação, e isso foi feito um estudo todo para que ver o que teria que ser reforçado. E, no final, ele e o professor Urbano, da concessionária, chegaram a um acordo que daria para admitir fatores de segurança menores do que os famosos 1,5 da norma, mas eles ainda assim estariam limitados a 1,3, mas para isso seria muito importante fazer um monitoramento, senão a gente fica só acreditando em teoria e tudo mais. É claro que são importantes, mas a gente precisa ter alguma base. Em cima disso é que ele propôs para a concessionária que fosse comprado um inclinômetro desde que a UEL fizesse essa inclinometria. Ele me consultou antes de fazer essa proposta para a concessionária, e claro que na hora que ele me falou, eu fiquei ultra contente, agradeci, continuo agradecendo, foi muito bom. A gente fez um monitoramento por 3 anos, o projeto era para 2 anos, a gente fez 1 ano a mais, para ter um pouco mais de variação sazonal, pegando inverno, verão, enfim, né, com precipitações diferentes. Enfim, essas são as técnicas principais. Evidentemente, tem mais alguma coisa aqui que acaba esquecendo, né? Por exemplo, já foi feito CPTU, né? Em alguns lugares, já foi feito PIT também. Enfim, mas são uma série de técnicas que hoje são relativamente comuns aqui no Londrina, ou pelo menos não são tão incomuns, e que são comuns em grandes centros, como Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, há muito tempo, né? Enfim, gente, é isso aí. Eu agradeço demais a vocês pela paciência, pela atenção aí e pelo convite. E reforço, eu fico muito honrado, de fato, com esse convite aí e poder partilhar o espaço com o Eduardo. Obrigado, gente. Tinha que ter os parabéns para o El, é claro, né? Esse é o espírito do Costa Branco. Costa, muito obrigada pelo relato bem detalhado aí da geotecnia, o máximo que você conseguiu detalhar, você mesmo disse que